Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, a ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado, gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com os amigos, com seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal e visita a nossa loja online, sempre com novidades. E vamos lá, né, Kowalski? Eu não sei de você, mas eu sempre fui meio atraído por aqueles grandes hidroaviões ou anfíbios que dominaram a aviação nos anos 20 e 30 e atuaram de modo decisivo na Segunda Guerra, como o Short Sunderland, os Mariner e os queridos Catalinas, entre outros. Sem esquecer monstros como o Martin Mars e o Blohm-Anfos 222. Até a Guerra da Coreia, os Estados Unidos ainda os usavam, como o grandalhão Convair Tradewind, e houve mesmo alguns a jato de patrulha marítima e luta antissubmarino, o Seamaster norte-americano e o Beriev-10 soviético. Com o desenvolvimento de aviões de patrulha de longo alcance, baseados em terra, e de helicópteros capazes de operar mesmo de pequenos navios de guerra e outros meios, porém, esse tipo de aeronave passou a ser visto cada vez mais como um dinossauro, sabe? Um monstro de um mundo do passado. Os soviéticos continuaram a operar alguns Beriev-12 e até reinvestiram num de grande porte a jato, o A-40 Albatros, que gerou o Beriev-200 russo de hoje. Mas tudo numa escala muito limitada. Assim como os japoneses, que mantiveram em serviço os seus Shinmeiwa PS-1 e em 2007 até colocaram em serviço uma versão nova, o US-2. Fora isso, só uns tipos menores civis, incluindo os Canadair de combate a incêndios. Então, a pergunta que aparece é, no mundo, na aviação de hoje, ainda existe espaço para grandes aviões anfíbios? Se a gente for falar em mercado, a resposta é muito pouco, talvez nada. Tão pouco que não deve justificar qualquer investimento. Mas se existe um objetivo de Estado geopolítico e daí militar, sim, pode existir espaço sim. É isso que concluíram, por exemplo, os chineses. A China operou por um bom tempo os Beriev-4 soviéticos na defesa de suas águas territoriais. E desses até desenvolveu uma variante própria, o Harbin 5, que apareceu nos anos 70. Mas depois dele, parece que tinham também descartado investir em aviões grandes desse tipo. Só que não. No final dos anos 90, a fabricante Avic iniciou o programa de um anfíbio totalmente novo, de grande porte, quadrimotor, e enfim fez o seu rollout na fábrica em Zhuhai em julho de 2016, surpreendendo o mundo todo. Era o AG-600 e era mesmo muito grande, do tamanho de um Boeing 737. Em 24 de dezembro de 2017, o bichão fez o seu primeiro voo, decolando de terra no aeródromo da fábrica. E depois de mais alguns testes, o protótipo numerado 1001 foi transferido de Zhuhai para Xiamen para facilitar os testes na água, utilizando a grande represa de Changhe, onde foram feitos os primeiros táxis de água em agosto de 2018, com a primeira decolagem e pouso em 20 de outubro. E a ele se uniu um segundo protótipo, o 1002. Mas aí veio a Covid-19. Xiamen tinha se tornado o centro do programa, mas é também a 8ª maior cidade da província de Hubei, a mesma província de Wuhan, que se tornou o epicentro da pandemia da doença a partir dos primeiros casos identificados em dezembro de 2019. Bom, e o resto a gente sabe. Todo o programa foi impactado e fundo.
Mas, mesmo assim, em 26 de julho de 2020, foi feito o primeiro teste de decolagem e pouso no mar em Tsindá. Mas então, no início de 2022, apareceu o terceiro protótipo, o 1003, com uma fuselagem frontal modificada, diferente das dos dois anteriores. Por ocasião da apresentação do 1003, inclusive, um comunicado oficial da AVIC destacava o trabalho da equipe do programa em aprimorar o modelo, inclusive em termos hidrodinâmicos, melhorando as suas capacidades em mar aberto, inclusive. E refletindo exatamente ser um aperfeiçoamento do projeto, o 1003 ganhou a designação pintada na fuselagem de AG600M. E ainda em 2022, um quarto protótipo se uniu ao programa. Na mídia chinesa, o AG600M tem sido descrito como a primeira versão de série, dedicada a operações de emergência, como busca e resgate no mar e operações anti-incêndio, entre outras missões. A AVIC o descreve como uma aeronave que atende a necessidades vitais dos serviços de emergência da China. Em 27 de setembro de 2022, o 1003 fez com sucesso seu primeiro teste de coleta e lançamento de água, demonstrando a capacidade de uma carga de 12 toneladas de água, a mesma capacidade do Beriev-200 russo, e o suficiente para cobrir uma área de fogo de 4.000 metros quadrados. Nessa operação anti-incêndio, o AG600M precisa de apenas 20 segundos de corrida na água para abastecer essa capacidade de 12 toneladas, podendo operar de reservatórios com apenas 2,5 metros de profundidade e uma extensão mínima de 1.500 metros. No caso de operações de resgate, pode salvar até 50 pessoas, sendo capaz de operar até estado de mar 3, que significa ondas de 2 metros. Segundo o fabricante, com uma autonomia de voo de 12 horas, tem um raio operacional de 4.500 km, com velocidade alta de cruzeiro de 500 km por hora. E eu falei, né, Kowalski, que ele é do porte de um 737, né? Então vamos lá. O AG600M tem 37 metros de comprimento, com uma envergadura de quase 39 metros. Então, para a gente dimensionar ainda melhor, com um peso máximo de decolagem de 60 toneladas, ele é razoavelmente mais pesado que o russo Beriev-200 e o japonês US-2, que decolam com o máximo de 41 e 47 toneladas, respectivamente. Bom, e termina por aí? Não, de jeito nenhum. Para quem acompanha a geopolítica lá do outro lado do globo, o AG600M faz mais sentido ainda. Isso porque uma das áreas hoje de maior disputa nas fronteiras marítimas chinesas são as ilhas Spratly, no mar do sul da China. O arquipélago com 18 ilhas, atóis e ilhotas principais e mais uma centena de outras formações de enorme riqueza natural, da pesca à exploração de petróleo e gás. E esse conjunto todo tem reivindicações de fronteira e de direito de exploração econômica da própria China e da sua província rebelde, Taiwan, e também das Filipinas, Vietnã, Malásia e até de Brunei. As reivindicações chinesas na área têm seu extremo sul na ilhota de James, que fica a apenas 83 quilômetros da ilha de Borneo, da Malásia, e da base aérea de Sanya, na província chinesa de Hainan. Um AG600M levaria apenas 4 horas para chegar a James, e menos tempo ainda às principais ilhas do arquipélago de Spratly. Porque no próprio conjunto dessas ilhas existem apenas 7 aeródromos. Taiwan, Malásia, Filipinas e Vietnã controlam cada um em ilhas sob o seu domínio. Mas o de Taiwan, na ilha de Taiping, não tem nem instalações em terra de reabastecimento de aeronaves. Os outros 3 aeródromos são todos chineses, com pistas concretadas de mais de 2.000 metros, e todos os 3 foram prontos em 2016.
De Sanya, um AG-6M levaria só 2 horas e meia para chegar num desses aeródromos, no atol de Yonchusia. De fato, nas últimas décadas, a China só tem fortalecido as suas instalações militares, assim como a sua presença naval nessa área. E dispor de uma aeronave capaz de dar apoio logístico rápido e também de levar tropas e sistemas de armas sem necessidade sequer de pistas, bom, não tenho o que dizer sobre a vantagem disso. Facilita inclusive e muito a ampliação e o estabelecimento de bases ou postos militares, mesmo nas ilhotas sem dimensões para um aeródromo. Como eu perguntei no início, no mundo, na aviação de hoje, ainda existe espaço para grandes aviões anfíbios? Para a China, a resposta é óbvia. Sim, tá dada a resposta. Aqui no canal da Revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação, a sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.